Hi everybody! Hello teachers! Estamos aqui nesta semana especial de aniversário do canal Prof. BR e hoje eu trago para você que é professor de inglês, dicas rápidas, mas acredito que úteis, como fazer um lesson plan, ou seja, como fazer um plano de aula. Let's go! Gente, alguns inscritos vêm me pedindo para gravar um vídeo falando como eu planejo aulas ou como fazer um planejamento de aula. E assim, esse roteiro de planejamento que eu vou apresentar para vocês é um dos que eu utilizo. Não vou dizer que eu utilizo este todos os dias, mas é um dos que mais norteiam o meu atuar em sala de aula e é um dos modelos assim que eu mais gosto, porque eu utilizei no meu estágio 2 de língua inglesa, o estágio supervisionado no final da nossa licenciatura, porque todo mundo que se prepara para ser professor e professora faz o estágio supervisionado, aprende lá na licenciatura a fazer um plano de aula e muitas vezes a gente vai para a nossa missão profissional e se esquece de como é preparar uma aula. Gente, a primeira coisa que eu quero falar para vocês é que não há uma receita pronta, sabe? A aula é algo que vai acontecer sempre de um modo diferente. E o mesmo roteiro de aula pode ser dado diferentemente por várias pessoas. Porque você pode pegar um roteiro de aula que já está pronto, mas você vai colocar ali a sua identidade. Sabe? Você vai colocar ali os seus anseios, você vai colocar ali os seus conhecimentos prévios, a sua criatividade. Então, o planejamento de aula é sempre o seu planejamento de aula, mesmo que você siga modelos, porque você vai se colocar ali como uma pessoa única, como uma pessoa singular, para ser uma facilitadora, um facilitador de conhecimento e para que o processo de ensino-aprendizagem aconteça de uma forma muito mais eficiente. Hoje eu quero falar com vocês sobre o ESA Method. É um método, gente, para planejamento de aula. Quando a gente estuda a língua estrangeira, estuda a língua inglesa, a gente estuda também este autor, que eu vou deixar aqui para vocês, se não me engano é Jeremy Harmer, e ele é o autor deste método para planejar. Eu acho tão legal porque a gente consegue visualizar a estrutura, sabe? E eu acho que é uma estrutura muito afetiva. Eu, como sou professora de escola pública, então assim, professores de escola regular, mesmo que não seja escola pública, mas escola particular, que não é professor de cursinho de idiomas, a gente sabe que a gente tem uma realidade diferente. Então, muitas vezes a aula não é 100% em inglês, a gente não tem tanto tempo assim, a gente não tem um grupo reduzido de alunos, então a gente sempre tem que adaptar para a nossa realidade, todo e qualquer método, e não ficar também preso em apenas um método, certo? Então, se você gosta de vídeos como esse, de planejamento de aula, de dinâmicas para aula, de tudo que está relacionado ao nosso ensino, deixa aí nos comentários. Me deem mais sugestões de vídeos que assim que eu puder eu posto aqui pra vocês, tá? E compartilhe já este vídeo, este canal, porque o mundo precisa que a gente compartilhe coisas boas, porque de coisa ruim, a nossa sociedade já está bem cheia. Então bora lá para essas etapas. O ESA Method, ele justamente se embasa nessas três grandes etapas quando eu vou planejar minha aula. E o Engage, o S, o Study e o A, Activate, ok? Então em inglês, porque gente, a minha formação foi de professor de língua inglesa, mas você pode adaptar para a sua aula de português, de história, de geografia, de matemática, de física, enfim. Para qualquer disciplina você pode utilizar esse planejamento de aula. Então, o cerne está neste tripé, ESA. Mas você precisa começar a sua aula, aí que entra o warm-up, e você também precisa finalizar a sua aula. Porque toda aula é como se fosse um texto, como se fosse um roteiro.
E desse modo precisa ter início, meio e fim. E os seus estudantes precisam perceber este nexo. Precisam perceber que você entrou em sala de aula sabendo onde queria chegar. E que você chegou onde queria chegar. Ou caso não tenha chegado, que isso fique claro. E que fique um link para a próxima aula, entende? Porque os estudantes eles precisam sentir também a segurança. E muitas vezes nós dominamos o conteúdo, mas a dificuldade está em planejar uma aula que seja interessante para o meu aluno. Não só interessante, mas que o afete. A gente sabe que nem sempre a gente vai agradar a todos os estudantes. Nem sempre o nosso modo de dar aula vai atingir a todos. Mas que pelo menos a gente consiga atingir a maioria. Ou fazer bem aquilo que a gente se propõe a fazer, que é dar uma aula, não é? Seja de inglês, seja de português, seja de história, e lá vai. Então, o warm-up, gente, seria o aquecimento. Então, o que você pode trazer para esse momento? Você vai planejar a sua aula, então não já pense logo vou logo escrevendo no quadro. Já vou ensinando o que são as condicionais em inglês. Não, você chegou, o warm-up, ele pode ser uma dinâmica, uma brincadeirinha, que não necessariamente tem que ter a ver com o assunto, mas se você quiser colocar, pode também, para dar aquele link. É aquele momento onde você quebra o gelo, é aquele momento onde você olha nos olhos da sua turma e pergunta como foi o final de semana, né? Como vocês estão, como foi o dia, o que vocês esperam para esta semana, não é? Quem fez o dever de casa, enfim. Você, no warm-up, você faz esse link também com a aula. Você pode fazer o link com a aula anterior, pode usar uma brincadeira, pode interagir com os estudantes, certo? Porque esse é o aquecimento, é a introdução da sua aula. E é muito importante. E não toma muito tempo, você pode separar para este momento de 5 a 10 minutos, esse aquecimento. E depois vem para a primeira grande parte do seu planejamento, que é o engage. Como o próprio nome diz, você precisa engajar os seus alunos naquele tópico da aula. Então, vamos supor, eu vou dar uma aula sobre, vamos ver, literatura. Eu vou dar uma aula sobre romantismo. Então, eu vou dar uma aula sobre essa escola literária que é o romantismo. Então, no engajamento, eu ali já vou ou fazer uma tempestade de ideias com os alunos, por exemplo, colocar a palavra romantismo no centro do quadro e perguntar o que é que vem à mente deles quando eles veem essa palavra romantismo ou romântico, não é? Eu posso também trazer um pequeno texto que vai fazê-los o quê? Serem introduzidos já nesse tema, não de uma maneira aprofundada, mas de uma maneira atraente, uma maneira mais breve, mas que de certa forma vai engajá-los. Pode ser um vídeo, certo? Pode ser algo curtinho, mas que já vai engajar os estudantes no tópico a ser trabalhado em sala. Depois dessa parte do engage, você vem para o study. O study é a parte mesmo do estudo, o estudo daquele tópico. Você o apresentou aos estudantes na parte do engage, né, do engajamento, e agora você vai fazer aquela explanação que você precisa fazer. Você vai pedir que os estudantes respondam algumas questões, discutam. Você pode dar um tópico para que eles leiam daquele assunto e pedir para que eles façam a análise. Então, é aquele momento de explanação, exposição do conteúdo, responder exercícios, debate. Ou seja, é o momento de refletir sobre aquele tópico, de praticar um pouquinho, sabe? Mas de praticar de uma forma ainda mais reflexiva, estudando. E o Activate, né, que é a terceira grande parte do nosso planejamento de aula, seria o momento da produção dos estudantes. É aquele momento onde eles vão mostrar o que eles aprenderam. Então eles podem fazer, não sei, um resumo da aula, não é? Eles vão fazer uma dramatização que esteja representando um trecho de uma obra romântica, e eles também vão explicar
quais são os tópicos essenciais dessa escola literária. Então, Activate é a produção. Eles ali ouviram, eles refletiram, eles discutiram e agora eles vão produzir, não é? Seja, por exemplo, um cartaz, enfim. É importante que os estudantes metam a mão na massa, né, de alguma forma. Isso também ajuda a fixar mais o conhecimento. E aí a gente vai para o encerramento da aula, que é o Wrap Up, que é justamente esse encerrar mesmo aquele tópico. Não quer dizer que você vai encerrar o assunto. Você pode trabalhar o romantismo em 2, 3 aulas. Mas dentro daquela aula você teve determinados objetivos que você quis alcançá-los. E aí na segunda aula de romantismo você vai continuar, não é? De onde você parou e já vê outro aspecto, por outra perspectiva. Então essa parte do encerramento é o momento que você pode fazer a chamada, é o momento que você pode perguntar se eles têm alguma dúvida, o que é que eles mais gostaram de aprender no dia de hoje, se tem algum voluntário para resumir o que foi aprendido naquele dia. Você pode passar o homework, quer dizer, o dever de casa para seus estudantes. É um momento curto também, assim como o warm-up, só que você ali vai finalizar o seu tópico. É um momento de você também fazer um resuminho, uma revisão daquilo que foi visto naquele dia. E isso ajuda muito aos alunos a consolidarem aquele conteúdo. Gente, eu não quero que esse vídeo fique muito longo. Se vocês quiserem outros vídeos com outras formas de fazer planejamento ou de uma forma mais detalhada, exemplos de planos de aula, deixem aí nos comentários pra gente saber. E nos vemos no próximo vídeo. Bye, bye!